E nós seguimos com as nossas entrevistas, fazendo um resumo do que foi o ano de 2022 em diferentes órgãos públicos aqui no município de Piranhas. E na entrevista de hoje nós vamos conversar com o professor Kleber Santos, ele que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui da cidade de Piranhas. Muito atuante nesse ano, na verdade, nesses 2 anos de gestão aqui frente ao sindicato, ele participou de várias ações em busca de valorização dos servidores. Professor, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, na sede do sindicato, para a gente poder fazer esse balanço para a nossa comunidade, professor. Quero cumprimentar o J. Oliveira, cumprimentando também a Satélite FM, que tem uma grande audiência no nosso município. Dizer que é um prazer recebê-lo aqui em nossa sede, aqui no nosso gabinete, e também poder falar um pouco daquilo que nós temos feito, né? Esclarecer a população do que é o sindicato, qual é a nossa função, e assim de todas as formas como nós temos atuado, sempre na defesa dos direitos sociais do servidor público municipal. Professor, o senhor sempre foi muito aguerrido, lutou bastante, aí sempre na sua vida, pelo servidor, mesmo antes de ser presidente. Mas, obviamente, estando numa função agora de presidente, deve ser diferente a visão. Era o que o senhor esperava, a função de presidente do sindicato? Mais difícil, mais fácil? Conta pra gente aí, em resumo, essa experiência de senhor até agora. Fácil nunca foi nada na minha vida, né? Eu gosto sempre de dizer para minha filha que eu nunca encontrei a porta aberta. Sempre a porta esteve fechada, eu tive que bater, tive que conversar, argumentar e pedir para entrar. E não foi diferente aqui no sindicato. Até mesmo você que participou, juntamente com a emissora, no processo de eleição na época, né? Viu quanto foi difícil. Me recordo que algumas pessoas, alguns servidores que desfiliaram, dizendo, não, agora vai mudar e, né, a gestão e não vai ser da mesma forma. E, enfim, teve todo aquele imbróglio lá no processo eleitoral, mas que depois deu tudo certo, graças a Deus. Eu sou filho de sindicalista, meu pai, que foi funcionário público ativo durante 40 anos, funcionário público federal da FUNASA, antiga SUCAM, presidente de sindicato, então herdei aí essa veia genética aí do sindicalismo. E quando você me pergunta se é difícil quanto estar só por uma categoria e agora estar aqui representando todas as categorias, eu não vejo a diferença. Claro que alarga mais, né? Porque são demandas diferentes, as peculiaridades que existem de cada categoria, por exemplo, o agente de saúde, o auxiliar administrativo, professor, motorista. Então, são demandas diferentes do que você estar só por uma causa, só por uma categoria. Mas eu sinto honrado com o servidor, sinto honrado com os filiados aqui do Sindicemp, que aqueles que saíram retornaram e, graças a Deus, aumentou, inclusive, o número de filiados aqui. E eu acredito que, como certa feita alguém disse para mim, você nasceu para ser presidente do sindicato. É claro que fazendo um elogio, e eu fico honrado por isso, e agradeço muito todos os servidores, todas as categorias que nos honrou aí com esse voto para esse mandato, que nós concluímos, eu penso que bem, inclusive, o 2º ano. Antes da gente entrar especificamente na questão aqui do sindicato, eu gostaria que o senhor contasse para o nosso ouvinte, para o nosso espectador também, como é que foi essa sua trajetória pública? Quando que o senhor entrou no serviço público? Resume um pouquinho para a gente aí essa sua trajetória no serviço público, presidente. Então, J. Oliveira, eu sempre, e amigos e ouvintes, eu sempre fui servidor público, né? Professor a vida inteira, minha formação. Eu sou pedagogo, sou também licenciado em História pela Universidade Estadual de Goiás, sou teólogo também pela Universidade Federal de Goiás, e eu fui pastor durante um período de 8 anos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nesse período eu não estive na educação, mas em todos os outros períodos eu sempre estive na educação. Eu até digo que a minha carteira profissional, ela está lá em casa, ela nunca foi assinada. De forma mais efetiva no serviço público a partir de 2010, quando eu comecei a prestar concurso público e, sendo aprovado em alguns deles, tomei primeiro a iniciativa de ir para Anápolis. Quando aqui em 2012 teve o concurso, eu fiz também, foi aprovado e renunciei lá de Anápolis e vim para Piranhas para tomar posse. E a partir de então, dia 27 de dezembro de 2012, eu tomei posse aqui no município de Piranhas. E claro que tem um período probatório, né?
Depois que passou esse período probatório, eu fui e averbei tempo que eu tinha já trabalhado em outros municípios e também no estado de Goiás como professor contratado. Por isso que a minha data de admissão, ela retroagiu ao ano de 2007, 23 de março de 2007. Por isso eu completei agora 15 anos de serviço público no município de Piranhas, Goiás. E assim que eu assumi aqui como professor regente, trabalhei em 2013 na sala de aula como regente, 2014, 2015, 2016, o prefeito da época, André Ariza, me convidou para ir à Secretaria Municipal de Educação. E lá fiquei na função de coordenador do município na SME durante todo o ano de 2016. Depois, também no ano de 2017, quando a gestão do Eric de Mello assumiu, eu fiquei no período de 2017, todo o ano de 2017, como coordenador pedagógico da Escola Municipal Gessina Teixeira. Em 2018, pedi para retornar para a regência, para a sala de aula, e fui então para a Escola Municipal Sebastião José de Faria. E lá fiquei como regente. Eu sempre gosto de trabalhar mais na faixa de 4º, 5º ano, a partir do momento que houve a municipalização, né, da educação, porque antes eu trabalhava 6º, 7º, 8º e 9º ano com História e Geografia. Inclusive, tive o prazer e a honra de ser professor da sua esposa, a Amy, que era uma ótima aluna também. E trabalhava com História e Geografia, que era áreas afim da minha formação, e Educação Religiosa também. Aí, quando veio o processo de municipalização, aí eu fiquei somente com 4º ano, 5º ano. Trabalhei em 2018, 2019, lá no Sebastião José de Faria, e 2020. Quando foi em outubro de 2020, fui convidado, na época, pelo meu vice-presidente, que é na nossa chapa aqui, agente de saúde, Valdeci Rodrigues Guimarães, para fazer uma chapa para candidatar ao sindicato. Eu havia perdido a eleição anterior aqui no sindicato, e disse, não, eu não vou mexer com isso, não. Fiquei muito chateado, perdeu a eleição, é muito ruim. E aí ele falou, não, nós temos um grupo aí da saúde, queremos conversar com o senhor e queremos ajudá-lo. E esse grupo veio, através do Valdeci, reunimos, e eles me animaram, e nós decidimos que ia fazer uma chapa e candidatar à presidência do sindicato. Me recordo que, na época, procurei o presidente Wesley Faustino, se ele tinha interesse, se ele seria candidato, porque aqui você pode ser candidato quantas vezes quiser, não tem um limite. Aí ele disse, não, eu não tenho interesse, pastor, não vou ser candidato e não pretendo. Tem outras questões que eu quero para a minha vida, né, e não quero mais ser reconduzido ao sindicato. E aí eu me candidatei, formamos uma chapa, né, juntamente com o Valdeci, como vice, e os demais que compõem toda a nossa diretoria, e assim fui eleito em outubro de 2020. Em 2021, 1º de janeiro, assumimos aqui o Sindicemp e estamos aqui, iremos até o dia 31 de dezembro de 2023, no próximo ano. Professor, e quando nasceu o Kleber Santos militante? Qual foi aquele momento que o senhor disse, não, eu não vou apenas aqui ser um servidor, e eu vou à luta, eu vou brigar pelos direitos, eu vou correr atrás do que eu sou merecedor, do que a minha classe é merecedora. Quando começou a surgir esse professor Kleber? Na verdade, isso já é da genética, eu volto a repetir. Eu fui com o meu pai... Mas eu digo em ações mesmo, quando o senhor começou a tomar as primeiras atitudes, a ir para a rua, a ir para a rede social, como o senhor é muito presente. Quando que começou a ação mesmo? Em 2013, aqui, né, na sala de aula, me recordo que em 2014 eu fiz um projeto lá na Escola Municipal Gessina Teixeira, e eu estava no 4º ano, e na época não tinha o Instagram, né, eu só tinha Facebook. E aí eu procurei a Secretaria Municipal de Educação, como eu sempre faço, para explicar que tinha umas portas abertas. Nós trabalhávamos lá com as crianças, a saúde, e eu descobri lá no pátio que tinha umas portas abertas. Procurei o prefeito, procurei a secretária municipal de educação, e aí procurei a direção da escola também, e aí naquele momento nós já fizemos algumas divulgações, né, também na rede social, como você falou assim, que a gente sempre tem esse hábito, e depois elas foram fechadas, nós fomos lá na rede social, divulgamos, né, que as portas haviam sido fechadas, o prefeito
da época, André Ariza foi lá, pediu para que organizasse lá para dar condição para que as crianças estivessem bem naquele recinto. Então, a partir daí, começou essa mobilização. E aí, manifestações por direitos que, às vezes, eram tirados de nós, e a primeira delas foi, nós tivemos um embate, porque veio nos trazer que nós tínhamos que participar de um projeto ensino-aprendizagem, e esse projeto nós teríamos que fazer uma carga horária nele e não iríamos receber por isso. Ah, mas porque foi um convênio que o município fez com o governo do estado. Tudo bem, mas a minha carga horária é quanto? 40 horas. Então, para eu trabalhar a mais, primeiro eu preciso querer trabalhar esse a mais. E depois eu preciso também receber por isso, né? Então, aí começou, assim, esses embates e sempre surge uma demanda ou outra. Aí veio depois a questão da Previdência, né? Também nós fomos para as ruas, enfim, começou nesse processo. Mas o marco inicial foi o ano de 2013. Falando agora especificamente sobre o sindicato, o senhor já assumiu aqui a presidência com a retirada da obrigatoriedade da contribuição sindical, por exemplo, né? E até tem algo que os senhores decidiram aqui em Piranhas, que eu até peço que o senhor explique, mas antes eu gostaria que o senhor falasse como o senhor encontrou o sindicato em relação mesmo a administrativamente falando. Estava bem? Não estava? Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Então, em relação a essa questão da contribuição sindical, é muito interessante você falar sobre isso, porque na época nós ficamos muito assustados quando essa contribuição ela foi tirada, né? A contribuição obrigatória. De um dia de trabalho que nós temos sempre no mês de fevereiro, cada um de nós, além da contribuição que nós temos mensal, que é 1% sobre a nossa remuneração como servidor, também no mês de fevereiro tem uma contribuição de um dia de trabalho. E é isso que dá um pouco de condição para fazer algo, porque tudo envolve dinheiro, né? Aqui nós temos água, energia, nós tem que pagar o contador, advogado, a servidora que trabalha aqui, que é a secretária sindical com carteira assinada, ganha um salário e meio. Então, quando isso foi determinado que não era mais obrigatório, na época eu era filiado, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu tomei posse foi o primeiro ato, o segundo ato foi me filiar aqui ao sindicato. Me recordo que o presidente Wesley conversou com a assessoria jurídica sindical na época, disseram, não, se os servidores quiserem, eles podem continuar com essa obrigatoriedade, né? Aí foi feito todos os trâmites judiciais, com ata e tudo mais, nós concordamos. Eu me recordo que na Assembleia o presidente Wesley me pediu para falar, eu usei da palavra, está lá na ata, inclusive, registrada, e aí, a partir de então, nós não fomos prejudicados nisso, porque foi algo que nós mesmos optamos. Porque, veja bem, aqui não tem receita de outro lugar. Aqui é meu, é dele, é do outro, aqui é nosso, é do servidor. Então, isso ia tornar inviável o trabalho sindical aqui. E, a partir de então, continuou dentro dessa normalidade. Em relação a como estava o estado, saúde financeira do sindicato, a necessidade ali, aliás, as ferramentas que um sindicato precisa ter, né, para dar andamento aos seus trabalhos. Como é que estava isso, presidente? Então, veja bem, para que você consiga algo na vida, você precisa de ajuda, você precisa de auxílio. Ninguém faz nada sozinho. O trabalho aqui é nosso, o trabalho aqui não é meu. Eu sou apenas o presidente, a referência e o comunicador, né? Que às vezes aparece lá o Kleber, né, na rede social, o Kleber no rádio, o Kleber na TV, mas é todo um grupo que trabalha em prol da nossa instituição sindical. E quando eu assumi aqui, na gestão anterior à nossa, e quando eu falo da gestão, não da gestão sindical, mas eu falo da gestão da administração pública municipal, o prefeito anterior, ele não colocava as contribuições mensalmente, porque essa contribuição de 1%, ela é descontada quando fecha a folha. Então não tem por que você não fazer o repasse dela para a instituição sindical, mas isso não era feito. Chegava a ficar 1 mês, 2 meses aí sem repassar para cá. E o presidente sindical da época,
que tinha, né, que organizar isso para que também não deixasse de pagar a secretária, não deixasse de pagar o contador, não deixasse de pagar o advogado. E aí, quando nós assumimos aqui, tinha 2 meses que não foi repassado da gestão anterior e dos inativos e 1 mês dos ativos, que inclusive nós servidores também, né, assumimos sem o dezembro ser pago. Então, Kleber, tinha dívida? Não, não tinha dívida nenhuma. Tinha dinheiro? Também não tinha dinheiro, né? Então, assim, eu acredito que o presidente anterior tinha mais dificuldades do que eu nesse quesito, por não ter aquele repasse mensalmente. E aqui eu até quero parabenizar a gestão do Marco Rogério Chicão, porque durante 2 anos, nós estamos finalizando o mês de dezembro, todo mês, quando é paga a folha, é repassado para cá. Quando é paga a folha dos inativos, o IPASP deposita no outro dia, quando muito, 2 dias após, está sendo repassado para aqui. Nós completamos agora 2 anos e nós nunca tivemos um problema nessa questão aí. Qual foi a primeira necessidade que o senhor encontrou de implementar aqui no sindicato? Após tomar pé da situação, quais foram as suas primeiras atitudes, as suas primeiras ações aqui? Talvez você vai até sorrir, mas a primeira ação minha aqui foi pintar o sindicato de vermelho, porque o sindicato era azul, né? Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi providenciar para fazer uma reforma, que era necessário, né, fazer uma pintura, e eu entendo, respeito quem pensa diferente, tanto que eu ando de vermelho, a minha máscara é vermelha, e é porque é a cor da classe trabalhadora. E quando nós assumimos aqui, a primeira coisa que nós fizemos foi isso. Fizemos uma reforma e, ademais, não foi somente uma pintura, né? Nós fizemos uma reforma aqui que era necessária. Colocamos umas telhas aí no muro de fora a fora, fizemos uma parte de encanação de caixinha, porque a água ali da cozinha ela era jogada lá no pátio. Então, nós, né, fizemos todo esse processo, aterramos, para que desse melhor estrutura e segurança aqui na parte física da nossa instituição. Também colocamos calhas, né, colocamos manta no telhado, porque era muita goteira, não goteirava, chovia mesmo, né? Então, isso foi as primeiras medidas que nós tomamos aqui, e também de fazer uma limpeza, porque como era final de ano, é normal, não estou falando que isso foi um descaso da gestão anterior, não. É porque era normal, mês de dezembro, chove, né? Então, aí, quando nós chegamos em janeiro, o capim estava alto e eu fiz um ofício solicitando para que o pessoal da limpeza pública pudesse vir aqui, tanto na parte externa quanto na parte interna, fazer uma roçagem. E fui atendido, e quero também parabenizar aqui o pessoal da limpeza, o responsável, que é o Douglas, que durante esse período de 2 anos, nós nunca pagamos para fazer uma roçagem aqui e nem para fazer uma limpeza aqui no nosso pátio. Sempre solicitamos e eles vêm e nos atendem. Ultimamente, para ser sincero, nos últimos 6 meses, nem a ofício a gente manda mais. É só uma ligação para o Douglas e eles vêm, né, e fazem todo o trabalho que aqui é necessário. Aqui o nosso acesso também, nós temos uma dificuldade com a questão da rua. A rua, quando chove, ela fica praticamente intransitável, quase que eu preciso ter um helicóptero para vir e descer aqui. Mas todas as vezes vem a chuva parou um pouquinho, entro em contato com a Secretaria de Administração. A última vez agora falei com o Danilo e eu falei de manhã, fui para casa almoçar, quando eu voltei já tinha patrolado, aterrado, tudo. Então, assim, graças a Deus tem dado certo. Uma outra medida que nós tomamos também, essa foi com a Enel, né? O Enel, não sei como que fala, se é Enel ou Enel, porque a fiação ali, os fios batiam no outro, qualquer vento que tinha, saía faísca, a energia que caía, e aí nós entramos em contato com a Enel, eles vieram, colocaram, não sei se o termo técnico é esse, uns ganchinhos lá, né? E aí resolveu o problema, graças a Deus. A gente falou agora há pouco sobre a retirada da obrigação da contribuição sindical. Isso acaba que o sindicato passou a ter mais dificuldades, entre outras coisas também. Essa não obrigação gerou aí a necessidade dos sindicatos terem um melhor relacionamento, um contato mais constante com os sindicalizados e com os servidores mesmo, para tentar trazê-los, né, para dentro do sindicato para ajudar. Em relação a esse relacionamento, presidente, como é que ele foi construído durante essa sua gestão agora de estar completando 2 anos? Então, o relacionamento eu avalio como
excelente, entendeu? Tanto que nós não perdemos filiados, as pessoas não desfiliaram, e a nossa gestão, a nossa diretoria, ela é uma diretoria participativa. E eu sempre falo para o servidor, porque assim, você tem conhecimento em várias áreas, mas ninguém sabe tudo. E aí, de repente, algum servidor tem uma ideia lá e fala assim, por que o presidente não faz isso? Por que ele não propõe isso? Sugere, né? Outro dia mesmo, eu recebi uma sugestão de uma servidora para nós reformular as nossas carteirinhas de filiado. Está anotado, e essa é uma das metas para o próximo ano, para a gente organizar. Aqueles que já têm as carteirinhas, fazer uma nova carteirinha, né, reformar, e criar para aqueles que não têm, inclusive filiados novos que não têm. Tem filiados antigos que na época optou por não fazer, porque não é obrigatório também, né? Então, assim, nesse sentido, a gente caminha dessa maneira. Presidente, só para o nosso ouvinte, nosso espectador entender, hoje, em resumo, é claro que não dá para falar tudo, mas quais são os serviços que o sindicato oferece para o servidor? O sindicato, além da questão da ampla assessoria jurídica, né, qualquer dificuldade que ele tem em relação à legalidade de algo, qual que é a função do sindicato? É a defesa, né? Aí, às vezes, até tem pessoas que entram em contato e falam, por que você não faz isso, né? Por que você não faz aquilo outro? Porque o servidor é igual a família, né? Às vezes, o menino na casa, ele acha que o outro está sendo mais protegido pelo pai e a mãe e ele vai lá dedurar. Às vezes, o servidor também faz isso. Às vezes, chega e fala, Kleber, mas fulano, mas ciclano, isso não é papel nosso. Isso é papel de quem? É da promotoria, é papel da gestão. Nós tivemos uma polêmica aí recentemente, a questão do ponto eletrônico, né? Aí algumas pessoas procuravam, mas e tal, olha, isso não é função do sindicato, isso é coisa da administração pública, da gestão, que analisar, que tem legalidade. Se tiver alguma ilegalidade, aí o sindicato está lá. Então o sindicato é para isso. O servidor foi prejudicado no andamento dos seus direitos, da sua carga horária, da sua exploração, né? Por exemplo, o servidor da saúde, ele é convidado por alguém para ir para a educação, ou então para ir para a administração. Ele pode? Pode, isso é permitido, mas tem que ser com a anuência dele, ele não pode ser obrigado a ir. Então, é nesse sentido que a gente coloca, e tudo que o servidor precisa, ele pode falar com a gente, porque o sindicato não faz só o que é obrigatório do sindicato. Vou te dar um exemplo aqui. O servidor, ele precisa de fazer um requerimento para prefeitura para ter um quinquênio. É algo que qualquer pessoa pode fazer um requerimento, mas se ele chega aqui no sindicato e fala, a gente precisa disso, eu preciso que você me ajuda, pronto, me dá seus dados aí para fazer. Nós fizemos aqui, cadastrando pessoas na conta do governo, na conta Gov, gente que não sabia como fazer isso, entendeu? Então, assim, nós não ficamos só naquilo que é nosso. A prova maior disso, o Jota, é a minha carga horária. A minha carga horária é 40 horas. Então, eu teria que vir aqui trabalhar com o professor das 7 às 11h20 ou das 13 às 17h30. Mas eu trabalho todos os dias. Eu venho aqui de manhã, venho à tarde, quando nós estamos funcionando no horário de 7 às 11 e das 13 às 17. Trabalho sábado, trabalho domingo, né? Atendo o servidor diuturnamente, porque entendo que essa é a função de quem está aqui, está ali naquela cadeira sentado ali. Por quê? Porque amanhã eu não vou estar ali, mas quem estiver lá, ele ou ela, eu vou cobrar esse posicionamento. Quero também aqui agradecer a minha diretoria, né? E começo agradecendo o vice-presidente que está aqui, inclusive aqui no gabinete, aqui nesse momento de gravação, o Aldecir Rodrigues Guimarães, que é meu irmão, aguentou aí a minha ausência aí nas férias, o ano passado, esse ano, meu período, que foi muito importante para mim na minha licença prêmio, que eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado. Eu agradeço muito, meu irmão, Aldecir Rodrigues Guimarães, toda a família, né? Eu até brinco com eles que eles são meus irmãos de cor diferente, né? E são, de fato, alguém que eu considero como da minha família. Um abraço, meu irmão, obrigado. Agradeço aos demais da diretoria, todos vocês se sintam abraçados pelo presidente Kleber, que eu estou como presidente, eu não sou presidente, estou como presidente até dia 31 de dezembro de 2023. Quero agradecer a minha família, minha esposa, Luzimar Rosa de Souza Santos, agradecer minha filha, Sara Radassa,
agradecer o João Marcos, meu filho, quero agradecer também meu pai, Divino Rufino de Souza, que é o meu filósofo, é o cara mais espetacular que eu conheço na face da terra, eu amo muito. Quero agradecer também a minha mãe e, por último, agradecer a cada um dos servidores públicos. Pedir perdão se alguma coisa eu falhei e dizer que eu visto a camisa do servidor público. O gestor municipal sabe. Quem não quer ter problema com o servidor público, atenda-os nos direitos do servidor público. Um abraço a cada um, agradecendo a todos vocês, porque isso aqui é nosso. O sindicato não é o Kleber, o sindicato não é o presidente, o sindicato são todos os servidores públicos municipais filiados. E você que é servidor público, que ao ouvir essa entrevista, vê o quanto nós temos feito, quanto nós temos avançado, e você não é filiado aqui ainda, eu te conclamo a filiar ao nosso sindicato. Obrigado, Jota.